E depois que saiu essa notícia, pronto, eu recebi um monte de mensagens de torcedores me perguntando: ô, Flazoeiro, que história é essa que o Pedro voltou a treinar, mas pediu para a diretoria vender ele, porque ele não quer mais trabalhar com o técnico Jorge Sampaoli? Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você para dar o like no vídeo. Gente, é muito importante. Vocês ficam aqui acompanhando a notícia e acabam esquecendo de dar o like. Então, ó, tem um botão aqui embaixo, um dedinho assim, ó, de joia. Aperta ali e dá o like no vídeo para poder ajudar a gente. Você não vai pagar nada. Bom, começar o vídeo aqui já falando de milhões nos cofres do Flamengo, porque assim, o Flamengo vai receber mais de 2 milhões de reais. Um por conta de uma venda que foi feita e outro por conta de uma meta que foi batida. Falando já de meta batida, quem bateu foi o Max. Lembra do Max, que jogava no Mengão, foi vendido para a MLS? Pois bem, ele bateu uma meta que havia no contrato e o Flamengo vai receber 250 mil dólares, o que dá hoje aí na casa de 1.204.000 reais. Já Richard Rios, que estava no Guarani e foi vendido para o Palmeiras, o Guarani acertou com o Flamengo, porque o Guarani vai ter que pagar 1.125.000 para o Mengão. E daí como é que eles vão pagar? 6 vezes de 187.500. Tá tudo certo entre Flamengo e Guarani, para o Flamengo receber essa bagatela até o final do ano e também para o Flamengo receber esse bônus por conta do Max na MLS, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação da preparação física do Flamengo, porque assim, a situação é essa, gente. O Pablo Fernandes, que era o chefe da preparação física, como todo mundo já sabe, ele foi demitido. E daí alguém tem que assumir o seu lugar. Havia até a expectativa do filho dele, o Marcos Fernandes, assumir o lugar do pai. Porém, isso não aconteceu. O Flamengo tomou uma outra decisão e eu vou falar, ainda bem, porque esse Marcos Fernandes, ele tem a mesma coisa do pai. Eu não entendi porque que o Flamengo está fazendo vista grossa no caso. Porque o Marcos Fernandes, há uma semana atrás, uma semana e pouco atrás, deu um empurrão no Fernando Gil e xingou a mãe do Fernando Gil. A mesma coisa. Perde a cabeça, é desequilibrado. Então, eu acho que o Flamengo já deveria mostrar para ele também o caminho de ir embora. Porque é um cara que não tem equilíbrio para estar aqui. Essa é a minha opinião sobre o cara. Mas a informação é a seguinte: não vai ser o Marcos Fernandes, o filho do Pablo Fernandes, que vai assumir o lugar do pai. Vai ser o Arthur Peixoto. Quem é Arthur Peixoto? Ele faz parte da comissão, da comissão técnica permanente do clube. Ele é funcionário permanente do Flamengo. E ele vai assumir o lugar do Pablo Fernandes até que o técnico Jorge Sampaoli indique um novo preparador físico para fazer parte da sua equipe. Até que isso aconteça, Arthur Peixoto será o preparador físico principal do Flamengo. E aí o Marcos Fernandes vai ficar ali na contenção dele, né? Vai ficar ali de auxiliar dele, assim também como era auxiliar do seu pai. Bom, falar do Lanzini agora, né? O Lanzini é o nome que apareceu como uma solução para o Flamengo, para o fechamento da janela, que é hoje, 7 horas da noite, acabou, não tem mais como. Se até 7 da noite não contratar ninguém, depois das 7 não consegue contratar mais. Só jogadores que estão sem contrato, que é o caso do Lanzini, que estava no West Ham, acabou o contrato dele e é um jogador que teve pela diretoria do Flamengo a sua contratação aprovada. O que cabe ao Flamengo agora é abrir uma negociação e conversar e convencer o jogador a vir jogar no Flamengo. O Flamengo vai ter duas coisas ao seu favor. Primeiro, que o Lanzini, ele é argentino, então tá próximo aqui do Brasil, é um jogador climatizado já com o futebol sul-americano. E segundo, que o jogador já jogou no Fluminense, então ele conhece o Rio de Janeiro, sabe como é que as coisas funcionam no futebol brasileiro, sabe também o tamanho do Flamengo e sabe como as coisas são por aqui. Então, isso aí é importante numa fase que ele vai chegar no Flamengo de mata-mata, de
Copa do Brasil, chegando na final da Copa do Brasil, de quartas de final aí podendo chegar, né, na Libertadores, enfim, de Campeonato Brasileiro já no segundo turno. Se ele chega nessa época, ele já sabe como é que as coisas funcionam por aqui, é um jogador já previamente adaptado. Falando em janela que vai fechar hoje, o Wendel ficou muito chateado porque não foi para frente a negociação entre Flamengo e Zenit para sua venda, e o jogador ou vai ficar lá ou vai para algum outro país onde a janela ainda está aberta. A janela está fechando no Brasil hoje, mas existem outros países aí espalhados pelo mundo que tem a janela aberta, que pode ainda receber contratação de jogadores. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Pedro, porque assim, o assunto Pedro é um assunto complexo e é um assunto que tem que se ter muita responsabilidade. Ontem, após o Pedro se apresentar, o Flamengo deu ao Pedro a opção dele treinar separado e não ir para o jogo quinta-feira. O Pedro não quis. O Pedro quis treinar com o grupo e está à disposição para jogar na quinta-feira. Ponto. A informação que saiu ontem à noite do Jorge Nicola foi que o Pedro, ele pediu para ser vendido. E aí eu vou dizer uma coisa, eu não tô aqui para desmentir ninguém, não tô aqui para desmerecer ou desrespeitar nenhum outro colega de trabalho, mas tem que se ter muita calma nessa hora. Por quê, Flazueiro? Primeiro, o Pedro não é um jogador barato. Primeiro ponto. Segundo ponto, não tem na mesa do Flamengo hoje uma proposta pelo Pedro. Terceiro ponto, o Pedro, ele pode estar ainda de cabeça quente, chateado, e aí é claro que as pessoas que cercam o jogador têm que chegar para ele e falar, cara, você joga no maior time da América do Sul, um dos maiores times do mundo, então toma muito cuidado com o passo que você vai dar, pensando que está dando um passo para frente, você pode estar dando um passo para trás, porque hoje o Sampaoli está aqui, amanhã o Sampaoli pode estar no time para onde você vai. Então, assim, tome muito cuidado com o passo que você vai dar. A informação que o Nicola trouxe foi essa, que apesar de ter voltado a treinar, que apesar de ter aceitado ali a situação do Flamengo, o Pedro deixou claro para a diretoria que quer ser negociado. Eu ainda não tive tempo de apurar essa informação, mas a gente está em cima para poder saber o que de fato aconteceu, o que realmente veio a acontecer nessa situação de saída do Pedro do Flamengo. Vamos aguardar para ver. Como eu disse, muita calma nessa hora. Não é um jogador barato, não tem proposta. Ah, Flazueiro, mas e a proposta do Al Hilal? A proposta do Al Hilal, gente, era uma piada. A proposta do Al Hilal era uma sacanagem. Os caras ofereceram 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros no passe do Pedro. Isso é brincadeira. Ah, ofereceram 6 vezes mais de salário para ele, mas para o Flamengo mesmo, 3 milhões de euros. É óbvio, é claro, é evidente que o Flamengo não iria aceitar. É evidente que o Flamengo ia dizer não para essa proposta. É evidente. Então não tem muita conversa. Então a informação que eu tenho nesse momento é que o Pedro ontem voltou a treinar, teve a opção de treinar separado, quis treinar com um grupo e quer ir para o jogo na quinta-feira, amanhã. Ponto. É a informação que eu tenho. Flazueiro pediu para ser vendido? Essa informação quem trouxe foi o colega. Eu estou procurando apurar. Mas como eu disse, muita calma nessa hora. Por quê? O Pedro pode estar pensando que vai dar um passo para frente e está dando um passo para trás na sua carreira. O Pedro pode estar pensando que vai estar fazendo a coisa certa e vai estar fazendo a coisa errada. Então, assim, eu até peço, eu sei que tem pessoas que são amigos, colegas dos jogadores, que assistem a gente aqui, eu até peço para vocês. Cara, conversa, esfria a cabeça, pensa bem no passo que vocês vão estar dando, porque depois pode ser tarde demais. Eu sei que todo mundo está com a cabeça quente, todo mundo está chateado, o pai, a mãe, a família, o próprio jogador, mas pensa bem, para não pensar que está dando um passo para frente e acabar dando um passo para trás. Você não é inscrito no canal? Cara, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. É importante. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar bastante. Se inscreve, é importante demais. Eu vou ficando por aqui, galera.
Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, acione o sino, deixa o like. Amanhã tem Flamengo e Olímpia, Flamengo treinando agora de manhã para enfrentar amanhã o Olímpia pela Copa Conmebol Libertadores. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!